Olá, pessoal, professor Kiko. Vamos bater um papinho? Vamos lá? Bom, nossa primeira aula sobre resistores e leis de Ohm. Então, nessa aula a gente vai ver o que é resistência elétrica, os resistores de eletricidade e estudar a primeira lei de Ohm. Vamos lá? Bom, resistência elétrica ela pode ser entendida como a dificuldade oferecida pelo condutor à passagem de corrente elétrica. Observa que o próprio nome já fala, a resistência, ela resiste, ela atrapalha, certo? É, essa dificuldade à passagem de corrente elétrica vai aparecer por conta da estrutura atômica do material do condutor, também depende da temperatura e da geometria, do formato desse condutor, certo? Pessoal, quando um condutor é percorrido por uma corrente elétrica, lembra que corrente elétrica transporta energia elétrica. Parte dessa energia elétrica transportada pela corrente vai ser transformada em energia térmica, em calor. Isso daí é o que a gente fala que é o efeito Joule. Por exemplo, que acontece numa torradeira elétrica ou num chuveiro elétrico quando a gente está tomando banho. Passa a corrente elétrica lá pelo resistor do chuveiro, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica, ele começa a esquentar e, consequentemente, ele aquece a água que está passando por ali também. Tranquilo? Então, isso é resistência elétrica, tá? O resistor de eletricidade, o resistor elétrico, é o componente elétrico que vai determinar ou limitar o valor da corrente elétrica que vai passar por parte do circuito elétrico, certo? E que vai transformar a energia elétrica em energia térmica, lembra do efeito Joule. Então, o dispositivo elétrico que faz isso, que oferece a resistência à passagem de corrente elétrica, é o que a gente chama de resistor. Ali a gente tem uma fotinha de vários resistores. Percebe que ali eu tenho algumas faixas pintadas com cores diferentes. Tá? Só que quando a gente for representar um resistor no circuito elétrico, a gente não vai ter como colocar a fotinho, né? Então, ou a gente vai colocar esse símbolo aí, que parece uma molinha, ou a gente vai colocar esse retângulo. Então, essas são as duas representações para os resistores em circuitos elétricos. Tranquilo? Lembra que eu falei lá que a gente tem várias faixas pintadas ali no resistor? Observa que ali, ó, eu vou ter a primeira faixa que vai indicar um dígito, primeira cifra, a segunda faixa, a cor vai indicar um segundo dígito, a terceira faixa vai indicar o fator multiplicador ali, ou eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000, e a última faixa indica a tolerância, que é a precisão desse resistor. Tem uma tabela para esses valores, tá, pessoal? Vocês não tem que ficar decorando essa tabela, a gente só tem que conseguir ler o valor do resistor quando eu estou de posse de uma tabela. Então, quando eu olho ali, eu vou ler o valor do resistor, ele vai ter 3 ou 4 faixas coloridas. Sempre a gente vai ler deixando por último a faixa que for prateada ou dourada, ou quando não tiver cor nenhuma, porque pode acontecer isso daí também. Tá? Então, no caso ali, ó, eu tenho um resistor, primeira faixa vermelha, segunda faixa violeta, terceira faixa verde e a última faixa que aparece é prateada. Então, ali, ó, primeira faixa vermelha, eu vou olhar lá na tabela qual é o valor, qual é o dígito que eu tenho que pôr. Então, faixa vermelha, dígito 2. Então, já sei que ali vai ser 2. Segunda faixa, eu vejo que é violeta, eu vou lá na tabela ver para a cor violeta, dígito 7, então ali eu já sei que é 7. Então esse resistor, eu já sei que vai ser 27, 270 ou 2700 e assim vai. A terceira faixa vai indicar para a gente o fator multiplicador. Aí eu vejo lá, para a faixa verde, qual é a cor qual é o valor para o fator multiplicador? 10 à quinta, 1 seguido de 5 zeros. Então ali vai ser 10 à quinta, certo? Então, eu já sei que é 27 vezes 10 à quinta o valor desse resistor. Só que a última faixa ali, a prateada, vai me dar a tolerância, que seria a precisão. Então, eu tenho ali faixa prateada, eu vou na tabela, tolerância de 10%, que seria o erro de 10%, certo? Então, o valor desse resistor ali, ó, 27 vezes 10 à quinta, mais ou menos 10%. Eu tenho esse erro de 10%. Quando eu pego 10% de 27, é 2,7. Então, pode ser 27 menos 2,7 vezes 10 à quinta,
que vai dar o valor de 24,3 vezes 10 à quinta. Ou pode ser o valor 27 mais 2,7 vezes 10 à quinta, né? Que seria o 29,7 vezes 10 à quinta. Então, esse é o valor desse resistor. Está um valor entre 24,3 vezes 10 à quinta e 29,7 vezes 10 à quinta. Tranquilinho? Ninguém precisa ficar decorando essa tabela não, tá? Mas eu tenho que saber ler. Se eu tenho o resistor ali, tem as faixas coloridas e tem a tabela, então eu consigo descobrir qual é o valor da resistência desse resistor. Tranquilinho? Vamos lá para a primeira lei de Ohm. Ó. A resistência elétrica no condutor depende da tensão aplicada nos terminais desse resistor e da corrente elétrica que está passando por esse resistor. Certo? Lembra, tensão elétrica a gente representa pela letra U. Eu também posso chamar de DDP, diferença de potencial elétrico. Certo? 3 nomes para a mesma coisa. Diferença de potencial elétrico, que é DDP, ou tensão elétrica, tá? E a gente representa pela letra U. E a corrente elétrica, lembra que a gente representa pela letra I. Então, lá na primeira lei de Ohm, a gente vai ter que a resistência elétrica ela pode ser medida pela razão, pela divisão entre a tensão aplicada nos terminais do resistor e a corrente elétrica que vai passar pelo resistor. Matematicamente, a gente tem essa equaçãozinha aí, ó, R igual a U dividido por I. Lembra que o R é a resistência, U é a DDP, ou tensão elétrica, e I é a corrente elétrica. As unidades de medidas disso daí no sistema internacional. Lembra que a tensão elétrica, U, é medida em volt, símbolo V maiúsculo. A corrente elétrica I é medida em ampere, símbolo A maiúsculo. Então, a resistência elétrica R vai ser volt por ampere, certo? Só que esse volt por ampere é o que a gente chama de Ohm. O símbolo que a gente vai usar vai ser o ômega lá, aquela letra grega que parece uma ferradura. Tranquilinho? Pessoal, a primeira lei de Ohm, na verdade, é isso que está escrito agora aí, ó. Quando um aumento na tensão U provocar um aumento na corrente elétrica I na mesma proporção, a razão entre a tensão e a corrente elétrica será constante, ou seja, o valor da resistência elétrica R será constante. Então, isso é a primeira lei de Ohm. Um resistor que obedece à primeira lei de Ohm, ou um resistor ôhmico, é um resistor que tem a resistência elétrica constante, seu valor não muda. Quando a gente pegar lá, ó, lembra, resistência é a tensão dividido pela corrente. Se eu pegar para uma certa tensão elétrica U1, eu vou ter uma corrente elétrica I1. Para uma tensão elétrica U2, eu vou ter uma corrente elétrica I2. Para uma tensão elétrica U3, vai ter uma corrente elétrica I3, e assim vai. Mas para um resistor ôhmico, quando a gente pegar a divisão entre a tensão e a corrente respectiva, o valor vai dar sempre o mesmo, porque a resistência elétrica vai ter que ser constante, certo? É a mesma coisa de eu dizer que a tensão e a corrente são diretamente proporcionais, elas aumentam na mesma proporção. Graficamente, isso daí, quando eu olhar o gráfico da tensão elétrica U em função da corrente elétrica I, vai ter que ser uma reta com inclinação positiva que passa pela origem do plano cartesiano. Observa que se eu pegar um ponto ali, ó, para esse ponto eu vou ter uma tensão elétrica U1 e uma corrente elétrica I1. Quando eu pegar a divisão de U1 dividido por I1, vai dar o valor da resistência para esse ponto. Se eu pegar um outro ponto ali, que tem uma tensão elétrica U2 e uma corrente elétrica I2, quando eu pegar a divisão de U2 por I2, vai dar o mesmo resultado que tinha dado anteriormente. Para um terceiro ponto, eu vou ter uma tensão elétrica U3 e uma corrente elétrica I3, e quando eu tomar a divisão ali de U3 por I3, o valor vai ser o mesmo que tinha dado anteriormente, porque lembra que aí a resistência elétrica é constante, certo? Lembra lá, ó, a resistência que é medida em Ohm vai oferecer uma dificuldade à passagem de corrente elétrica, que é o ampere. Quem vai fazer aparecer a corrente elétrica, a ampere, é a tensão elétrica que é medida em volt. Então o volt está tentando empurrar o ampere e o Ohm está tentando segurar o ampere ali.
Tranquilinho? Para ficar mais fácil para a gente guardar, vamos pensar lá na primeira lei de Ohm com essa equaçãozinha lá, U igual R vezes I, o URI. Lembra que o U é a tensão, que é o que faz corrente elétrica andar, R é a resistência, que é o que vai segurar a corrente elétrica, e ampere. Tranquilinho? Facinho? Pessoal, propriedades gráficas. Ó, lembra que o gráfico de um resistor ôhmico, de um resistor que obedece à primeira lei de Ohm, vai ter essa cara aí, vai ser uma reta com inclinação positiva. Aí eu peguei um ponto ali que tem uma certa diferença de potencial U e uma corrente elétrica I, certo? Eu quero calcular a inclinação desse gráfico em relação ao eixo da horizontal. Então, eu quero calcular a tangente daquele ângulo θ que eu marquei ali, que vai dar a inclinação, certo? Lembra que tangente de um ângulo num triângulo retângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente? Nós físicos adoramos triângulo retângulo, é o triângulo mais fácil de se trabalhar. Então, observa que ali ó, apareceu um triângulo retângulo. Tá vendo ali? Nesse triângulo retângulo, olha, o cateto oposto ao ângulo θ, aquele que está na vertical, vai ser igual à tensão elétrica U. O cateto adjacente àquele ângulo θ, que está ali na horizontal, vai ser a corrente elétrica. Lembra que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então, quando eu calcular a tangente ali, vai ficar U dividido por I. Só que lembra que U dividido por I é igual à resistência. Então, a conclusão que a gente chega, a inclinação do gráfico da tensão elétrica em função da corrente, em função da corrente elétrica, a inclinação, vai dar para a gente a resistência do resistor. Quanto maior a inclinação, maior a resistência. Quanto menor a inclinação, menor a resistência. Tranquilinho? Mais uma propriedade, eu quero calcular a área entre o gráfico e o eixo da corrente, o eixo na horizontal. Pessoal, lembra que a área de uma figura plana é basicamente fazer lado vezes lado. Por isso que eu coloquei ali as unidades de medida. Olha, eu estou pegando ali a área, vai ser unidade de corrente elétrica vezes unidade de tensão. Só que aí vamos lembrar, quando eu faço corrente elétrica vezes tensão elétrica, I vezes U, não é a potência elétrica, lembra do π? Conclusão que a gente chega, a área entre o gráfico da tensão e a corrente elétrica vai dar a potência elétrica, tranquilo? Tenta lembrar sempre dessas propriedades, ajuda na resolução de exercícios, hein? Pessoal, se resistor ôhmico, aquele resistor que tem resistência elétrica constante, obedece à primeira lei de Ohm, então um resistor que não é ôhmico, que não obedece à primeira lei de Ohm, vai ter a resistência variável. Ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Os gráficos que eu coloquei aí são gráficos que representam resistores não ôhmicos, resistores que a resistência elétrica varia. Dá uma olhada lá no primeiro gráfico que eu coloquei, ó, resistência cada vez maior. Lembra que a tangente ao gráfico da tensão pela corrente vai dar a resistência elétrica. Então, observa aquele primeiro gráfico. Ó. Em um ponto ali eu tracei a tangente ao gráfico. Observa a inclinação dela. Aí eu vou pegar num outro ponto, tracei a tangente ao gráfico também. Ó. Percebe que a tangente ficou mais inclinada? Então, aumentou o valor da tangente? Consequentemente, aumentou o valor da resistência elétrica, né? Então, para esse gráfico, conforme aumenta o valor da corrente elétrica I, aumenta o valor da tensão elétrica U e aumenta o valor da resistência elétrica R também. Para o segundo gráfico, olha, vou fazer a mesma análise. Vou pegar um ponto ali, tracei a tangente ao gráfico naquele ponto. Observa a inclinação. Vou pegar um outro ponto e vou traçar a tangente também, ó. Olha lá. Percebe que a segunda tangente está menos inclinada do que a primeira? Então, significa que a resistência elétrica ali diminuiu. Então, para esse segundo gráfico, observa que vai aumentar o valor da corrente elétrica I, vai aumentar o valor da tensão elétrica U, mas o valor da resistência elétrica R vai diminuir. Tranquilinho? Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, vamos papear. Valeu, brigadão, tchau!